Carrie, we're all yours. Okay, all right. Well, thank you everyone for joining us tonight. Our team is here from the Nash Group, and we have welcomed Aura Maria to come and talk to us tonight about her experience working with our teams in terms of getting her advisory work done for certification, of her documents, and also Board of Nursing application and preparation for NCLEX RN. And yeah, a lot of things about her process. Buenas noches a todos. Tenemos el muy Então, magnífico pessoal, de tener con boa noite a todos. es una persona Temos o grande prazer de ter conosco Aura Maria. Ela é uma pessoa que está no nosso programa e vai compartilhar com vocês um pouco da experiência que ela tem tido ao longo desse tempo, estando conosco, desde sua certificação, preparação para o NCLEX. E assim como vocês sempre gostam de conversar com pessoas que estão no programa, para que possam compartilhar suas experiências. Então, temos aqui esta noite uma pessoa que vai compartilhar com vocês essa parte, a experiência que tem tido. Aura, I'm going to ask you a few questions just to kind of get started. And the first question that I have for you is, what motivated you to become a nurse in the United States? What was your driving force behind that decision? Carrie le pregunta Então, Carrie pergunta a Aura Maria qual foi a motivação que a levou. Antes de fazer as perguntas que ela pretende, ela quer antes saber quais os motivos ou qual o motivo que levou a Aura Maria a decidir exercer a enfermagem nos Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Estoy nerviosa, entonces por eso decidí hacerlo en español. Me como palabras en español, entonces yo me imaginé que en inglés iba a ser peor. Tengo muchas motivaciones para convertirme en una enfermera de los Estados Unidos. Básicamente seguir creciendo profesionalmente, seguir aprendiendo, sobre todo pues en otro lugar. Estoy luchando por tener una mejor calidad de vida, por salir adelante. Esa es mi gran motivación para convertirme en una enfermera de los Estados Unidos. Então, a Aura compartilha aqui que está um pouco nervosa, está um pouco nervosa. I saw that. That's pretty good. She's telling us she's a little bit nervous Então, tonight, ela está um pouco nervosa, but mas ela vai estar falando em espanhol, tá? Ela não se sente confortável em falar inglês. E como resposta, ela diz que um dos motivos que incentivou ela a ser enfermeira nos Estados Unidos é a oportunidade de crescimento profissional, se tornar uma profissional qualificada e também ter uma melhor qualidade de vida. And then tell me, Aura Maria, where are you from? Where do you live right now? María, cuéntanos de Então, dónde eres. Carrie pergunta de onde a Aura Maria é e onde ela está vivendo nesse momento. En estos momentos me encuentro viviendo y laborando en la ciudad de Medellín. Oh, sorry, go ahead. Go ahead and translate that, David. Então, Aura Maria é da Colômbia. She's a nurse from the city of Medellín, Colombia. That's E ela exactly. mora na cidade de Medellín, na Colômbia. Very good. So once you decided to start the process, tell me what you did. How did you find the Nash Group and decide to come with our team to help you through the process? Então, Carrie pergunta a Aura Maria
antes de ela iniciar o processo, como foi que ela descobriu a NASH? Como é que ela tomou conhecimento sobre o processo da NASH? Mucho tiempo una agencia que pudiera pues ayudarme con este proceso y gracias a una compañera que también se encuentra haciendo el proceso, me habló de NASH, asistí a como a 3 webinars con David y no, definitivamente fue la mejor decisión que pude haber tomado. Então, a Aura diz que Aura Maria is saying that she Que initially ela- was referred by a friend ela about us. tinha vontade de realizar esse processo há muito tempo e por conta de uma colega que está fazendo o processo conosco, indicou, ela assistiu alguns webinars com David, uns 3 webinars, e ela acabou decidindo pela NASH e ela relata que acha que foi a melhor decisão. Esa es la mejor decisión porque nosotros tenemos el privilegio de tenerte en el programa. Muchas Okay. gracias. So you started the process with our advisors and they helped you. So tell us what they did and how that process went. Então, você iniciou o processo com os nossos assessores. Nos conte um pouco sobre como foi o processo com seus assessores. Claro que sí. Asistí al primer webinar, como les conté, y tuve el primer encuentro con la asesora, que agradezco a Natalie su acompañamiento desde el inicio. Me he sentido muy acompañada, me guió en toda la parte documental de solicitar entonces lo que fue mis certificados en la universidad, me guió porque sí, al principio como que no salían bien, mucha paciencia, mucha explicación de su parte. Después de esto, entonces ya logramos crear la cuenta en Montana y finalmente logré agendar el examen. Pero pues se oye muy corto, pero ha sido un proceso bastante largo, con bastante compromiso por parte de mis asesores, de Natalie, que es como tal la del programa, Manuel, que fue el que me asesoró como en la parte del examen del NCLEX, excelente, no es que todo ha sido excelente, y las clases de Sergio Quilla, todo es un complemento, entonces desde que tomé esta decisión he sentido el acompañamiento de Nash, eso me ha brindado como la seguridad que tengo en estos momentos y no, adelante con este proceso. So she feels that from the Então, get-go. A Aura Maria compartilha conosco que novamente assistiu o webinar e em seguida contactou os assessores, sua assessora, a Natalie. Ela relata que a Natalie auxiliou em todo o processo, desde a certificação com a universidade, e durante todo esse processo a Natalie teve muita paciência também, porque é um processo longo. Após conseguir toda essa certificação da universidade e tudo mais, ela abriu a conta no board de Montana, e a partir do momento que estava com a conta aberta, ela iniciou a sua preparação também com o coach Manuel, e ela se sente muito feliz com o acompanhamento que teve, tanto com a Natalie quanto com o Manuel. Relata também que se sente muito feliz com as classes que teve com o Sérgio e com o Kidia. So tell me what resources you used. Did you enjoy the Archer platform? Did you like the Saunders book, which are 2 resources that we recommend? And what about the live classes with the instructors? Give us some of your information about how your preparation for NCLEX, the study portion, worked for you, and what did you use? Okay, so Carrie quiere que... Então, Carrie pergunta a Aura Maria sobre como foi a preparação para o NCLEX. Carrie pergunta quais os recursos que ela utilizou, como foi que ela se preparou,
sobre a plataforma Arte, se ela gostou, o Sounders também, que é o livro, são os recursos que nós indicamos, sobre as aulas ao vivo, qual é a opinião dela, as aulas ao vivo que temos. Utilizamos entonces el banco de preguntas de Archer, sus videos y también el libro de Saunders. Creo que es la mejor plataforma que hay para prepararlo a uno para enfrentar el examen, porque por ejemplo con Archer me sentí haciendo un banco de preguntas el día que hice el examen, no fue algo como diferente, entonces muy completo realmente ese banco de preguntas que nos ofrece Nash. En el libro logré también entonces profundizar los temas en los cuales me encontraba bastante débil y gracias a mi asesor entonces profundizaba esos temas y ya cuando volví a hacer un nuevo reading mejoraba mucho esa puntuación. Entonces pienso que los recursos realmente son de muchísima ayuda para nosotros que nos vamos a enfrentar a ese examen y la ayuda del asesor, la guía es bastante importante porque pues cuando me habilitaron el libro, pues yo lo vi, pero no lo leí, ¿cierto? Lo tenía así como ahí. Entonces en el momento que él nos explica cómo utilizarlo, ya uno sabe que es una gran herramienta. Entonces hay que aprovecharla. Ahora, Maria, Então, a Aura nos compartilha sobre a plataforma, ela nos compartilha sua opinião sobre a plataforma Arte. Ela acredita que é a melhor In English, David. plataforma para preparar a pessoa para o NCLEX. Além disso, a plataforma tem ali as perguntas, tem vídeos também para preparar, e além da plataforma, ela utilizou como recurso o livro Saunders. Para quê? Para melhorar os seus conhecimentos nos tópicos que ela tinha uma debilidade, que ela tinha uma certa deficiência. Então, ela usou o livro Saunders para aprofundar seus conhecimentos naqueles tópicos que ela precisava. Em relação ao acompanhamento com o coach, ela também relata que foi de extrema importância, porque, por exemplo, quando abriu o Saunders pela primeira vez, ela abriu e pronto, não sabia como utilizar, porque nós utilizamos a versão online do livro. E com o apoio do coach, ela conseguiu aprender, manejar o livro e também a plataforma. I have another question, and it's about your English preparation. So did you start preparing for English the same time as you started preparing for the NCLEX RN? Então, a próxima pergunta é em relação à preparação para o inglês. Kerry quer saber se Aura Maria iniciou sua preparação para o inglês ao mesmo tempo que estava se preparando para o NCLEX. Sí, yo me empecé a preparar simultáneamente con los dos cursos del inglés y el inglés. En el momento en que ya tomé la decisión de fijar la fecha para el inglés, sí me enfoqué mucho más en él, pero pues no dejé de practicar el inglés. En el momento estoy en la plataforma B2 y ya me dispongo a terminar el curso del TOEFL. Entonces, como para equilibrar y como no empezar desde cero al terminar el inglés. Entonces, pienso que ha sido una buena estrategia y también me ayudó muchísimo pues a comprender toda la parte del inglés. So, A Aura yes. Maria nos relata que iniciou a preparação simultânea tanto para o inglês quanto para o NCLEX. Porém, quando ela estava mais próximo do NCLEX, então ela deu mais atenção ao NCLEX. Ela acredita que essa abordagem foi muito importante e agora que ela passou no NCLEX, ela está 100% dedicada aí ao inglês. Atualmente ela está no nível de inglês B2. E o seu próximo passo é passar aí na proficiência de inglês. So tell me about how many hours every day did you commit, or every week did you commit to preparing for your NCLEX? Quero quer saber quantas horas diárias ou quantas horas semanais a Aura Maria estava dedicando para se preparar para o NCLEX. Para el examen del inglés sacaba 4 horas diarias
estudiar. Como acá estoy ejerciendo como enfermera, en los turnos de día se me dificultaba, entonces madrugaba mucho y estudiaba 2 horas y en la noche que llegaba completaba como las otras 2 horitas, pero eran 4 horas a las que le dediqué al inglés diaria, todos los días, desde que inicié el proceso. So Então, I think Aura that's nos responde que desde que ela iniciou o processo, ela estudava 4 horas por dia, todos os dias. Ela se dedicava a estudar para o NCLEX. Como ela trabalha durante o dia, então, às vezes, quando ela tinha algum intervalo de tempo no trabalho, ela dava uma estudada e quando chegava em casa à noite, ela finalizava as horas que ela tinha determinado para aquele dia. to try to more or less work, study for about 4 hours a day for her NCLEX preparation. It's a real commitment, right? Yeah. Verdadeiro comprometimento. Okay, so now I want to talk a little bit about, I want to talk about your coach. So tell me, you got a coach, and tell me a little bit about when you got your coach, and a little bit about what did the coach assist you with, even in your first meeting? What was that like? Então, Carrie quer saber agora a opinião de Aura Maria em relação ao acompanhamento que ela teve com o coach. Como foi a interação dela com o coach desde o início da preparação para o NCLEX? A primeira reunião, como foi desde a primeira reunião? Bueno, en las primeras reuniones con mi coach, yo aún no había entrado como al banco de preguntas esperando ese momento. Después de la segunda reunión vimos cómo iba el promedio, analizamos de pronto en los grupos en los que yo me encontraba más baja y enfocamos como la estrategia en mejorar esos resultados. Entonces era ahí donde él me complementaba los capítulos que necesitaba como leer del libro para aclarar mis dudas o con los videos de Archer y adicionalmente también pues con las clases de Quilla y Serio, todo fue como, sí, como todos, fue un engranaje. A medida que fueron pasando las reuniones, íbamos mejorando claramente el promedio y fue muy fácil con él este proceso porque me brindó mucha calma, me brindó un acompañamiento increíble. No siente uno que sea un coach, sino alguien que lo entiende a uno mucho, que pasó por el proceso, que le da uno tips, que lo aconseja a uno. Entonces, desde el inicio de ese encuentro con el coach, me sentí muy respaldada y bueno, lo logré en mi primer intento. Wonderful. Então, a Aura, aqui ela nos relata um pouco da sua experiência que teve com o acompanhamento do coach. Ela esperou um pouco ter a primeira reunião com o coach para iniciar o uso da plataforma. Então, nessa primeira reunião que ela teve com ele, foi para entender como utilizar ali a plataforma, e as reuniões subsequentes, eles focavam ali nos tópicos que ela precisava melhorar, e com as orientações do coach, ela ia em busca da melhoria no livro Saunders. Além disso, ela relata que foi tudo funcionou como uma engrenagem, tanto os acompanhamentos do coach, as reuniões com o coach, quanto as aulas com Kidia e Sérgio, tudo ali funcionou em conjunto para que viesse a ajudá-la. Então, ela relata que sentiu-se bem acolhida, bem acompanhada desde o início. Terrific. So, one of the things that we like about the NCLEX coaches is that they help people create a study plan. They
give you motivation to do a certain number of questions each week, a certain number of readings to do based on any weaknesses or opportunities is a better way to say that, some opportunities that you have to learn about a topic more deeply, and that they are going to meet with you again to say, hey, did you complete this work? And what else do you need from me, the coach? That's what Manuel does. And he happened to be your coach. Is that the experience that you had? So, Carrie dice que obviamente parte de trabajar con el coach, con el tutor, Então, es revisar Carrie en las áreas que necesita, Carrie relata aqui que cuestiones adicionales necesitas. Carrie pergunta Eso, que, esa discusión para que te sientas perdão, Carrie relata que o acompanhamento com o coach, ele ajuda aí a criar um plano de estudos, ele orienta sobre quais as leituras para fazer, quantas questões semanais responder. Então, Carrie quer saber em relação às áreas que ela teve mais dificuldade. Debería estudiar muchísimo más como ese tipo de temas, como fue maternidad, como fue el manejo de los niños. Entonces, es importante saber todo, ¿cierto? Ser una enfermera integral. Entonces, me ayudó muchísimo los videos que él me recomendó de Archer, son muy completos, son extensos, pero son muy completos. Entonces, digamos que los veía de forma pausada y fueron muchas dudas las que lograron aclararme ese tipo de videos. Sigo estudiando, sigo leyendo, actualizándome de esos temas que no son cotidianos para mí, pero que son importantes. Entonces, sigo preparándome para enfrentarme a eso en un futuro quizás. Entonces, es importante estar preparado. So, thank you, Maria. So, she's telling me that there are some areas that she felt Então, Aura Maria relata que durante sua preparação, algumas áreas ela não se sentia muito bem preparada, como, por exemplo, a parte de maternidade, porque não fazia parte da rotina dela, e também porque no NCLEX você tem que ser uma enfermeira generalista. Então, para melhorar, por exemplo, o conhecimento nessa área de maternidade, ela também teve ali os vídeos da plataforma Archer para assistir. Ela acredita que agora, também, claro, com o acompanhamento do coach, isso facilitou na compreensão, porém agora, mesmo depois de ela ter passado no NCLEX, ela continua estudando, continua se atualizando. It's nice to have that current knowledge and studying for the NCLEX. Boy, you're up to date on all parts of nursing, not just your specialty, right? Carrie diz aqui que estudando para o NCLEX, você está ali por dentro de todas as áreas da enfermagem, não especificamente em uma área, mas sim em todas as áreas. Essa é uma das coisas boas de se preparar para o NCLEX. And Aura, did you have a study plan that was going to be a 12-week study plan, or what did your study plan look like? How long did you really get down to the business of preparing to take the test? Então, Carrie quer saber aqui qual foi o plano de estudo dela para se preparar para o NCLEX? Foi um plano de 12 semanas? Quantas semanas fizeram parte do plano de estudo dela nessa preparação para o NCLEX? Cuando logré terminarlo, ¿qué hacía? Volvía a las áreas en las que necesitaba profundizar más y volvía y nuevamente veía los videos, y ahí sí
veía los videos de la plataforma de Kichis de Sergio, que ya se habían en ese momento desarrollado esos temas, entonces fue lo que me permitió aclarar esas dudas y pues darme como todo el tiempo de estudio, pero escogí el de 12 semanas. So, Então, a Aura Maria, ela relata que escolheu aqui o plano de 12 semanas. Na opinião dela, seria o suficiente, e durante esse tempo ela se dedicou a assistir às aulas, a participar da plataforma onde Sérgio e Kidia postavam suas aulas. Além disso, respondendo às perguntas da plataforma Archer. Terrific. Yeah. So tell me about when it was time to take the test. Sometimes people tell me that they're very anxious about what is the test going to be like? What is where am I going to take the test at? What country? What, how am I going to get ready for that kind of big adventure? Tell me about your experience getting ready to go take the test. Where did you take it? How did you feel? Were you prepared to go in and take that test? So Carrie le está pidiendo. Carrie quer saber aqui um pouco da experiência de Aura Maria agora sobre quando ela estava já preparada para fazer o teste. Então, onde foi que ela fez a prova? Quando foi que ela estava preparada para fazer a prova? Tudo relacionado ali agora à realização da prova. Bueno, yo tomé el examen en la Ciudad de México. Yo agendé, no se me va a olvidar nunca, el 22 de noviembre para hacer el examen el 23 de enero. Seguí estudiando, pero lo que llegó el 1 de enero yo no dormía. Yo no dormía, yo soñaba con ese examen, manejé mucho la ansiedad. Entonces ahí Manuel jugó un papel fundamental para ayudarme a estar segura. Como 3 días antes del examen dije, bueno, ya no voy a estudiar más, ya necesito estar tranquila. Como era una ciudad a la que no había ido nunca, decidí viajar 2 días antes. Busqué un hotel que quedara al frente del lugar donde presenté el examen para no llegar tarde y no tener ningún tipo de contratiempo. Lo conseguí. Fui un día antes a ver si era el lugar. Efectivamente era ahí. Me citaron 20 minutos antes del examen a las 8 de la mañana. Esa noche yo me acosté como a las 6 de la tarde. Yo dije, no, ya yo voy a dormir, yo voy a descansar. No quería conocer la ciudad, pero no la conocí hasta que yo no salí del examen. Intenté relajarme, oré mucho, soy muy creyente y llamé a mi mamá, a mis hermanas y bueno, eso me dio mucha tranquilidad. El día del examen llegué 1 hora antes, a pesar de que estaba al frente, era solo cruzar la calle, llegué 1 hora antes, me senté en la sala, entonces ahí sí ya como que bueno, ya estás aquí, tranquila, tú puedes con esto, para eso estudias. Éramos como 5 personas y ya nos pasaron pues a la sala el examen, nos retiran como toda la parte electrónica, el celular, todo, revisan, yo uso lentes en el computador, entonces revisaron los lentes, pero en serio era más el susto, yo estaba tan preparada, ahora lo digo, en ese día obviamente yo no me sentía así, pero en el momento que yo me senté en ese computador y me enfrenté a la primera pregunta del examen y me sentí haciendo un reading en Archer y yo dije, no, yo puedo con esto. Y en cuestión de 2 horas ya había salido del examen y como que sentí ya una paz. Ahí sí disfruté Ciudad de México, que por cierto, muy linda. So, she talked for a little bit. Então, So ela relata aqui um pouco dessa experiência, bem legal a experiência que ela teve. Então, ela é da Colômbia, mas fez a prova na cidade do México, tá? A prova dela foi agendada em novembro, para o dia 23 de janeiro. Porém, quando chegou o dia 1 de janeiro, ela relata que já não estava mais dormindo bem, estava muito ansiosa, estava sonhando com a prova. E aí, como ela ia fazer a prova na cidade do México, uma cidade que ela nunca tinha antes, ela não conhecia, ela decidiu chegar 2 dias antes, porém 3 dias antes da prova ela já decidiu não estudar mais.
Então, parou de estudar 3 dias antes da prova, 2 dias antes da prova, ela chegou lá na cidade onde iria fazer a prova, ficou hospedada na frente do centro de aplicação, porém, um dia antes, ela ainda foi lá pessoalmente para confirmar se era realmente lá que se fazia a prova. No dia da prova, ela chegou com 1 hora de antecedência, mesmo estando hospedada na frente, era só atravessar a rua. E então, quando ela chegou lá, tinha mais 5 pessoas. Com ela, todos foram revistados, tiveram que guardar os equipamentos eletrônicos e a experiência de Aura, quando chegou na frente do computador, era como se ela estivesse fazendo um teste da plataforma Archer. Ela relata que antes da prova também orou muito, porque ela tem muita fé, orou junto com a mãe, com as irmãs, e depois que começou a fazer a prova, com 2 horas após, a prova já tinha sido finalizada, ela já tinha finalizado o seu teste. Então, somente depois do teste é que ela foi conhecer a cidade do México, a qual ela achou muito linda. Etc., etc. But once she sat in front of the computer and she saw her first question, she felt like, oh, I got this. I think these questions, I got it. Okay. So her test lasted 2 hours. Ahora didn't tell me how many questions, but no, her test lasted 2 hours. So lo que no me dijiste son cuántas preguntas contestaste, pero hiciste el Uma examen. informação que a Aura não nos deu foi quantas perguntas. She answered 86 questions. And how many Então, ela respondeu 86 perguntas. to pass? I'm sorry, Carrie. How many times? I wanted to know how many times did she take the test before she Carrie quer passed? saber aqui quantas vezes ela fez o NCLEX antes de passar. Carrie quiere saber si cuántas veces tomaste el examen. No, fue mi primera vez. Essa foi a primeira vez de Aura. That is spectacular. Ok, eso es estupendo. Espetacular. Para aquellos que no saben, for those who don't know, the test, the minimum number of questions you can take on the test is 85. So 86 is Para prima. aqueles que não sabem, o número mínimo de perguntas que se responde no NCLEX são 85 perguntas. No caso de Aura, ela passou com 86, o que significa também passar aí com o mínimo de perguntas necessário para passar no NCLEX. Yeah, and what that tells us as people who work with people that take this test, it means you were completely ready. E isso nos diz que ela estava completamente pronta. Quando ela passou, quando você tem aí poucas perguntas, no caso 85, e você passa porque você estava completamente pronto para fazer, para passar. I love that you stayed in a hotel right across the street from the testing center. I also Carrie like gostou muito da ideia de Aura Maria ter ficado num hotel na frente do centro de aplicação. I know I've watched Manuel do this before, where he tells people, this is okay, you're gonna be fine. Because it doesn't feel like that's true in the beginning, right? It feels very, very scary. Carrie le gusta Então, que ella haya tomado un Carrie novamente, né, ela gostou muito da ideia, e uma coisa que ela também gostou foi, por exemplo, o contato que ela fez com a mãe, com as irmãs, antes da prova, porque muitas vezes as pessoas ficam ansiosas, e ela também vê Manuel fazendo isso com os alunos, dizendo que vai dar tudo certo. No dejes que los nervios te ganen la batalla. Right. Manuel says no fiesta, no, no sightseeing. Manuel, que é um dos nossos coaches, diz: não vai para festa, não sai para nada antes da prova.
no estás de paseo, Sí, no. Quando vai fazer a prova, antes da prova, você não está de passeio na cidade, você está ali para fazer uma prova. Então, antes da prova, não sair, não vai para festa, mas depois da prova, sim, No você como pode nada en sair. la calle. and don't eat anything strange. Don't try any strange food the day before. You just Isn't Mhm. that's the Não truth? comer nenhuma comida de rua antes da prova também. Não comer nada diferente do que você já está habituado antes da prova. Okay. Recomendação de David Carey. So after you finish the test with 86 questions, Aura Maria, the curiosity is, did you feel that you have passed the test, or were you anxious that you didn't pass the test? David pergunta aqui, depois que ela finalizou as 86 perguntas, ela achou que tinha passado no teste ou achava que não tinha passado? Yo decía, no, eso era, eso era. Entonces, no, yo dije, yo sé que yo lo hice muy bien. Estaba preparada para eso. Entonces, yo salí tranquila y yo dije, bueno, ya, voy a confiar. Y no, al día siguiente, a las 6 de la mañana, me llegó la licencia. Y yo, ay, ¿cómo así? ¿En serio? No, ya. Ah, Imagínese, David, que yo no sabía que esa era la licencia y yo no había hablado con Manuel. Y al otro día, porque yo le dije, ay, Manuel, pero ven acá, es que me llegó esto. Y me dijo, ahora, ¿cómo así si pasaste? Y yo, ay, se hace un día y no tenía ni idea, celebré un día después y yo, ah, bueno, está bien. sí. Eso es. La pregunta que yo le había hecho para aquellos que no la entendieron es que a veces in cuando una English. persona. In No, English, David. no, first I'm going to translate the questions. Oh, she I'm answered sorry. it. Ajá. Sorry. La Então, pregunta- respondendo aqui a pergunta que foi feita, né, se ela sentiu que tinha passado ou não, a Aura Maria disse que saiu tranquila da prova porque sabia que estava preparada para fazer esse teste. Em algumas perguntas ela ficou pensando que poderia ser outra resposta, mas depois ela pensou, não, eu estou preparada e é isso, eu vim preparada para fazer isso. Então, no outro dia, 6 horas da manhã, ela recebeu a licença no seu e-mail. Porém, só um dia depois é que ela foi falar com o coach dela e dizer, olha, Manuel, eu recebi isso. E então o coach dela falou, oh, você passou na prova, parabéns. Isso significa que você passou no NCLEX e oficialmente você é uma enfermeira registrada nos Estados Unidos. Well, congratulations. You did a great job. David, I wondered if this is a time that I wonder if people have any questions for Aurora, and you know, if this would be a good time to open it up to have people ask her any questions, or if we can, or if you had any questions for her, David, that maybe I didn't ask her. Okay, there are a couple of questions and we let people Então, come Carrie through. agora vai abrir o espaço para perguntas. Esse é um bom momento de realizar, de fazer alguma pergunta que ela não tenha respondido ou que ela não tenha perguntado. Una persona está preguntando hace cuánto que empezaste el proceso. Uma pessoa está perguntando há quanto tempo a Aura Maria iniciou o processo. En abril del año pasado. So she started her process in April. Então, a Aura Maria iniciou o processo em abril do ano passado. Very good. So the other question, somebody asked again in what city you took it. Tú dijiste que lo tomaste en la Uma ciudad. pessoa aqui está perguntando novamente em qual cidade ela fez a prova na cidade do México. What level of English did you started the process? Una persona quiere saber con qué nivel de Uma inglés. pessoa quer saber aqui com qual nível de inglês a Aura Maria iniciou o processo. Empecé en A2. Okay. Ela começou com o nível de inglês A2. So she started on an A2 level. Ahora, basically, it's No início do processo, basic level, so that is a good. ela tinha um nível de inglês A2. They want to know if you went by yourself or
example, you went with someone to México. Quieren saber si te fuiste sola a México o alguien te acompañó a México. Me acompañó mi pareja. Okay. So, you can say that in English too. She went with her boyfriend. Él She went- está conectado. ok. Aura Maria, ela Então, alguém acompanhou. perguntou se ela foi sozinha para o México, se alguém acompanhou e ela foi com o namorado dela. So that's actually good news. Yeah. What else? I'm just looking at to see what other questions they're asking here. De primero al 10 de tanto recomendar la asesoría. So somebody wants to know if you will recommend the the process, the help that you got from National. Alguien quiere saber si tú recomiendas. Alguém quer saber aqui se a Aura Maria recomenda a assessoria que teve do NASH. Al menos no en el primer intento. Es importante el acompañamiento de alguien que sepa, que ya haya pasado por eso y pues adicionalmente las herramientas que NAS me brindó. Então, a Aura Maria recomenda, sim, o acompanhamento que nós temos, porque ela relata que sem o acompanhamento, sem o apoio da NEST, talvez ela não tivesse conseguido na primeira tentativa, e que é importante ter esse acompanhamento com alguém que já passou pelo processo, que conhece o processo. La persona que nos está preguntando en qué nivel va Aura María ya nos comentó durante la charla que ella ya está en un nivel B2 y ya se está preparando para su examen de inglés. Somebody wants to Alguém know. quer saber aqui em qual nível de inglês ela está no momento? Ela está no nível B2 e já está se preparando para a sua proficiência. And, so I answered that she's on a B2 and she's already preparing for okay. Somebody wants to know if to start your process. No, you were la pregunta no está tan clara. La pregunta es if you with your A2 you started to study for your NCLEX 2. From the very get-go you started to study for the NCLEX. Sí, desde el comienzo empezaste a prepararte también para el NCLEX. Sí, empecé porque casualmente pues la semana que inicié el proceso ya empezaron los cursos con Sergio y Quilla, entonces enseguida empecé la preparación para el NCLEX. Inicié primero con inglés, pero a las 2 semanas aproximadamente inicié la preparación con el NCLEX. Alguém perguntou aqui sobre a preparação dela desde o início. Então, ela começou com o inglês e aproximadamente 2 semanas depois ela já foi matriculada no curso de preparação para o NCLEX. Una cosa que tú le dijeras, esto para mí fue lo más importante. If you can give people one thing that will be like your most important tip on preparing. Então, David aqui está perguntando se a Aura Maria puder dar uma dica do que foi mais importante para ela durante essa preparação. A dica número 1, qual seria o conselho que ela daria? O que foi mais importante para ela? Porque es un proceso difícil, a veces como que uno siente que no va a ser capaz. Entonces, lo que nos ayuda es la constancia, es estudiar todos los días. Si no entendí hoy, bueno, mañana me voy a acostar, de pronto ya no estoy cansada. Eso me pasa muchas veces. Mañana me levanto y miro y veía las cosas con claridad, pero es no darnos por vencidos, ser constantes con este proceso porque sí se puede. So, Então, o conselho de Aura Maria aqui é a constância. Ela é perseverança, no caso. Ser perseverante, porque é um processo que não é fácil, é um processo que é difícil, porém, com perseverança é possível. Como ela disse, estudar todos os dias, assim como ela fazia, por exemplo, acordava todos os dias, ia estudar, é necessário estudar todos os dias, ser perseverante.
Para aquellos que están preguntando cuánto te tomó, tú lo mencionaste que tú hiciste el proceso de prepararte para el NCLEX en 12 semanas. That was your Alguém objective. perguntou aqui em quanto tempo ela se preparou para o NCLEX e, como ela falou anteriormente, em 12 semanas. Alguien está curioso, somebody is curious to know qué examen de inglés, para cuál de los exámenes de inglés te estás preparando for. Alguém aqui está querendo saber qual o teste de inglês ela está se preparando para fazer. Desde el inicio estoy preparándome para el TOEFL. Sin embargo, mañana tengo una reunión con Kevin y ya ahí vamos a definir si definitivamente si es ese o no. Están a la espera de Desde o início, ela un examen que ellos realizan a ver si ya estoy lista o no. Entonces, por ahora ese. Desde o início, ela está se preparando para o TOEFL. Amanhã ela vai ter uma reunião onde será decidido se ela vai realizar mesmo o TOEFL ou outro teste. Amanhã ela vai ter uma reunião para decidir isso. El examen del TOEFL es el más aceptado en los consejos de enfermería en los Estados Unidos. David traz aqui uma informação adicional sobre o TOEFL, que o TOEFL é o teste mais aceito pelos boards de enfermagem nos Estados Unidos. Un examen alternativo que se llama el OET, porque está enfocado en el área de enfermería y la preparación. Mas existe também uma outra possibilidade, um teste opcional, que é o OET. Ele foca aí mais nessa parte profissional, porém não é aceito por todos os boards de enfermagem. Mas o TOEFL todos aceitam, todos os conselhos aceitam. Somebody is curious to know. So was mentioning a little bit for everybody that the TOEFL exam is the most accepted exam for all the boards of nursing. That there are tests that you can actually take. Actually, many of them are good for immigration, but not necessarily for the board of nursing. But we also been trying to potentially use the OET as an alternate test because it's focused on Então, nursing. David agora ele está falando em inglês aquilo que nós já tínhamos falado antes, sobre que o TOEFL ele é aceito. Alguém está querendo saber se a Aura Maria tem filhos? No, no tengo hijos. Não, não tem. Aquí hay una pregunta buena. ¿Alguien quiere saber how many readiness assessment tests that you took in Archer? Alguém quer saber aqui quantos readiness assessment, no caso, testes de prontidão, como a gente fala em português, a Aura Maria realizou aí na plataforma Archer? Como 16. Ela fez aproximadamente 16. E desses, os dois primeiros tiveram um resultado borderline, ou seja, próximo ali do padrão de passar, e a partir de então, todos eles, os demais testes, tiveram ali como resultado very high, ou seja, uma chance muito alta de passar. No, not quite where she wanted them to be. But after that, she started to have higher, very high scores. So she started to use those to help her improve on her preparation for the test. Okay. Nadie más me ha mandado cuántas veces usaste el banco de preguntas. How many times did you use the Archer? The Archer Question Bank. ¿Cuántas veces usaste el banco de preguntas de Alguém Archer? aqui quer saber quantas vezes a Aura Maria utilizou o banco de perguntas Archer? Hasta que se expiró. Son 6 meses, sí, cierto, son 6 meses, que le dan a uno como el curso y lo usé desde el primer día. Y él expiraba como el 20 de enero y yo tenía el examen el 23, entonces hasta el último día usé ese banco de preguntas, yo dejé eso en cero, yo las usé todas. Okay. Não, ela usou todas as perguntas, desde o início, respondendo perguntas todos os dias. Então, a plataforma dela expirava
dia 20 de janeiro e a prova dela era dia 23 de janeiro. Então, até o último dia, ela usou a plataforma. Until the last moment. Hay una pregunta secundaria. Alguien no entiendo exactamente, quiere saber qué porcentaje estaba sacando en los assessment, por lo menos en los últimos assessment. Tem alguém que pergunta aqui qual a porcentagem que ela teve nos últimos Readiness Assessment. So somebody wants to know what percentage that she got in the assessments. Yo creo que 72, 73, me parece. Okay. Pelo que ela lembra, 72 ou 73%. So this is something that maybe we can answer, but maybe you want to answer. Somebody's curious. This is obviously something that we have discussed when we talk about the test itself. Somebody wants to know how many questions does the NCLEX exam has. No sé si quieres contestarle estas preguntas o quieres que nosotros la contestemos. Alguém quer saber aqui quantas perguntas tem o teste do NCLEX, a prova do NCLEX? 250 preguntas en un tiempo estimado de 5 horas. Y el examen, ay no, si quieres tú explica eso. Então, a hora diz aqui que a prova tem 150 perguntas em aproximadamente 5 horas. Você tem que responder no mínimo 85 perguntas. Si tú contestas 85 preguntas como es un examen adaptativo, como esse é uma prova adaptativa, com 85 perguntas, o computador ele já consegue entender se você passou ou não. Só quando o computador toma a decisão, ele automaticamente acaba, ele fecha. Não necessariamente você vai responder todas as perguntas, porém você não vai responder menos de 85. Maximum of 140, you have about 5 hours to answer the test. The exam will shut itself down after, as soon as you finish, it feels that either you have already a passing score, it's a discussion for another time, or whether you are not going to pass the exam, so it will shut down on you, or based on time. Okay, so that's the answer. So, recapitulando, porque esta pregunta vino como 3 veces, que a veces la gente no oye todo. Então, recapitulando aqui, já é a terceira vez que perguntam a mesma coisa. Então, ela utilizou a plataforma Archer, as aulas de Kidia e Sérgio, o livro Saunders e todas as ferramentas que estavam disponíveis para que ela pudesse se preparar. All the tools, she used Archer, she used Archer Banks and Tests, she used classes from Sergio and Kija to help her on that. She used, obviously, her coach to help her on that. She used the Sanders book to help her prepare. So she used all the tools to prepare for the exam. She did all of the right things. Okay. Yeah. So, ¿alguien quiere saber que les des alguna ayuda en qué hiciste para manejar tu ansiedad? Somebody wants some tips to know what you did to manage. Então, a pessoa aqui está querendo saber como foi que ela gerenciou a ansiedade? Quais as ferramentas que ela utilizou para gerenciar a ansiedade, para não entrar em pânico com essa preparação? Realmente la ansiedad fue mayor antes del examen que durante. Pues antes del examen, como les mencioné, fue básicamente como la parte de estar tranquilo, de orar. Yo fui a ver a la Virgen de Guadalupe porque yo le pedí a ella también que me ayudara, que me guiara. Y durante el examen, sí, en el momento en que inicié, tenía mucha ansiedad, pero en el momento en que uno se concentra y empieza a ver que las preguntas están
al alcance de tu conocimiento, la ansiedad va a ir bajando, va a ir disminuyendo. Entonces creo que básicamente es como tratar de ir descansados, de ir lo más relajados posible. Creo que la ansiedad va a existir hasta el momento en que uno sepa a lo que se está enfrentando, pero sí, me funcionó mucho como descansar, me hidraté mucho durante también, antes del examen y ya, yo en el momento en que empecé el examen, yo no dije, pero ¿por qué voy tan rápido? No entiendo. Él dijo que a las 2 horas pidieron un descanso y yo dije, no, no lo puedo pedir, el asesor me dijo que a las 60 preguntas descansara, pero apenas llevaba 1 hora y media y yo decía, no me van a dejar levantar. Y a lo que yo dije, bueno, ya sí me voy a levantar. Cuando el examen empezó a pensar y se cerró y yo, bueno, no descansé. Pero es eso, es como la seguridad que a uno le da, el conocimiento que lleva en ese momento. Antes creo que va a ser difícil que la ansiedad se vaya, pero al menos estar uno descansado. So part of the issue that you're probably more anxious prior to taking the exam than during the Então, a Aura exam. Maria aqui, em relação à ansiedade, ela diz que a ansiedade foi mais antes do que durante a prova, porque quando você começa a responder as perguntas e vê que elas são perguntas possíveis de se responder, então a ansiedade começa a diminuir. Quando deu 1 hora e meia de teste, ela pensou em ter um intervalo para descansar um pouco, mas aí, ao mesmo tempo, ela pensou que já estava perto de terminar, quando viu a quantidade de perguntas. Uma das coisas que ela relata que ajudou também no manejo da ansiedade antes da prova foi ter descansado, ter tentado relaxar, se hidratar bastante antes da prova e também orar bastante. Ela disse que orou bastante. ¿Le quieres decir a la gente cómo es el examen? Alguém está querendo saber como é a prova. Es como una especie de cabina y está el computador solamente. A uno le dan como un tablerito táctil por si uno necesita hacer algún cálculo o anotar algo. Eh, entonces es el computador, ya está abierto ahí, uno diligencia los datos y en el momento que uno le va a iniciar, pues inicia el examen. No hay nada de ruido, hay personas al lado de uno, pero uno no las alcanza a ver como por los separadores de los computadores, pero es muy silencioso, es un ambiente muy silencioso. De hecho, la persona que opera la sala le ofrece a uno los taponcitos de oído por si quiere estar como en más calma, pero sí es completamente, es uno con el computador. Okay. So, Então, respondendo a pergunta aqui, o teste é feito num ambiente muito calmo, silencioso, é como se cada candidato ficasse numa cabine e o computador. Ela diz que tinha outras pessoas na sala e às vezes tem outras pessoas na sala, porém não é possível ver o computador do outro. Cada um fica num lugar, num computador separado. Além disso, quando entra na sala, cada pessoa, no caso dela, ela recebeu um tabletzinho para caso fosse necessário fazer algum cálculo. E no mais, tudo foi muito calmo, um ambiente muito tranquilo. Ela recebeu um tapa-ouvido também, caso fosse necessário. Ok, muy bien. Aquí hay una pregunta interesante y con eso más o menos podemos. I'm not sure you can give us your opinion and then we can add our opinion to this. La gente quiere saber si es mejor primero hacer el NCLEX o hacer primero la prueba de inglés. Alguém está Ok. querendo saber aqui uma pergunta interessante. A pergunta agora é: qual é melhor fazer primeiro, o NCLEX ou a proficiência? Qual é a opinião de Aura Maria? Muy bien eso, pues como cada situación de cada aspirante. Yo empecé a estudiar los dos cursos simultáneamente
Sin embargo, el NCLEX me generaba un poco más de estrés porque aquí en mi país no lo hacían, porque necesitaba cuadrar vacaciones. Entonces, básicamente me enfoqué en el NCLEX, pues por la facilidad del otro que lo puedo hacer aquí en mi país y no tengo que desplazarme a ningún lugar. Pero de igual forma, estoy preparándome para él. Sé que no me falta mucho, entonces fue una decisión orientada como a la condición en la que estoy acá en Colombia. Pero sí, pienso que fue una buena decisión. Lo Esta, en recomiendo general, también, pero sí analicen como esa parte. sí, ahora María, en general esa es la sugerencia. La sugerencia Uhum. es avanzar un poquito el Então, a resposta dela para a pergunta que foi feita, né? Qual é melhor, fazer primeiro o NCLEX ou o inglês? Na opinião da Aura Maria, ela acha que depende da condição, do objetivo do aplicante. No caso dela, como não era possível fazer o NCLEX no país dela, que é a Colômbia, ela teria que viajar para outro país. Ela optou por se preparar primeiro para fazer primeiro o NCLEX, para posteriormente focar na proficiência do inglês, que pode ser realizada lá na Colômbia. É possível fazer lá, ela não tem que viajar. Mas os dois, ela iniciou aí uma preparação concomitante, porém, ela sugere que seja primeiro feito o NCLEX, mas que cada candidato avalie aí as suas possibilidades. David fala que nossa recomendação na NEST é justamente fazer o que a Aura Maria fez, fazer primeiro o NCLEX e depois a proficiência. So, una pregunta que alguien te hace, I'm not sure I'm not sure you know the answer to this. No estoy seguro si tú sabes, pero yo la sé. Yo voy a tratar de que tú la contestes y si no, yo te la ayudo a contestar. ¿Alguien quiere saber cuántas veces se puede tomar el examen del NCLEX? Somebody wants to know how many times you can take the NCLEX. Alguém está querendo saber aqui quantas vezes se pode realizar o NCLEX? A Aura Maria, ela não está segura da resposta. Sí, David. So the answer should always is no. Prepare yourself well and take it the first time and pass it the first time. But in principle, there are no limits. You could take the Então, a test. princípio, não tem limites de quantas vezes você pode fazer o NCLEX. En principio, Ok. uno puede tomar el examen todas las veces que uno quiera, pero Você no es pode gratis. realizar a prova quantas vezes que você quiser, porém não é grátis. Toda vez que você vai fazer a prova, você tem que pagar. Porém, existem diferentes conselhos de enfermagem que têm algumas expectativas em relação ao seu passar no NCLEX. Alguns querem que, se você não passar na terceira vez, então você tem que pagar uma taxa, tem que seguir algumas recomendações dele para que possa fazer de novo a prova. The general rule is we want everybody to pass it the first time around. La regla general es tenerlos bien preparados para que, y con los exámenes de prueba y todo, para que tengamos una alta certeza que lo vas a tomar y lo vas a pasar la primera vez. ¿Ok? Pero en principio se puede tomar múltiples veces. In principle, you can take the test many times. Okay, I think that's are all the questions that I got. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Creo que ya Alguém mais? Tem mais alguma pergunta? contesté la mayoría de preguntas. Okay. ¿Algo más que quieras decir, Aura María, para finalizar la charla? Is there anything else you want to say? Quer dizer mais alguma coisa, Aura Maria, para que possamos finalizar nossa conversa, um conselho? No, pues a todos los que están en este proceso, animarlos a que es posible pasar el NCLEX con nuestra perseverancia y gracias a la ayuda de nuestros profesores y coaches, que no se detengan, que es un sueño que todos tenemos y que estamos al alcance todos de cumplirlo. Entonces, animarnos a todos, que todos vamos a lograrlo.
y vamos a estar detrás tuyo, ahora sí como un policía, para que nos pases el examen de inglés para poder hacer la oferta laboral. Seguro que sí. Listo. Pronto, pronto. Pronto. So, Então, a Aura Maria, ela asking everybody to stay focused and, ela fala aqui, né, para todo mundo se manter focado, que é possível passar no NCLEX, então se mantenham focados, motivados, assistam às aulas e utilizem as ferramentas disponíveis. I have a job for her. E como o David falou para a Aura Maria, agora eles vão estar correndo atrás dela como a polícia, como a polícia, para que ela possa passar na proficiência de inglês e, claro, receber sua job offer, sua oferta de trabalho. Felicitaciones, estamos muy orgullosos de ti. Muchas gracias. Yo creo que es bueno cuando personas como tú le cuentan un poquito su experiencia personal a las otras Então, o personas. David relata aqui que está muito feliz, está agradecido pela experiência, pelo compartilhamento da experiência de Aura Maria. Esto es algo que obviamente se puede lograr sin mucho trauma. E ele relata que isso é algo que se pode conseguir sem muito trauma, claro. Nós estamos muito felizes que você passou no NCLEX, nesse teste. Come on, Sergio. Sergio. Metas. Ay, Meta, esta Sergio, meta. hola. Sergio, gracias por todo, que ya no saben cuánto los aprecio, les agradezco. Manuel, no, ustedes tres, de verdad que los llevo en mi corazón. Muchas gracias por su paciencia, por esa manera de explicar. Volví a estudiar la carrera y aprendí muchísimo más de lo que sabía. Y en parte este logro es gracias a ustedes. No lo hubiese hecho sin ustedes. Me alegra poder darle las gracias yo misma. De verdad que sigan así, ayudándonos a todos a cumplir este sueño. Gracias, Aura, por esas palabras e por supuesto. Então, a Aura Maria, ela agradece aqui o apoio que ela teve, tanto de Kidia, tanto de Sérgio, tanto de Manuel. Ela disse que carrega os três no coração e que sem a orientação dos três não seria possível ter alcançado de primeiro. Então, ela pede que continuem ajudando, orientando as pessoas a alcançarem esses objetivos. Sergio, hay una última pregunta a Aura María. Nosotros hacemos 2 ciclos. El primer ciclo, hacemos un ciclo que es para las personas que no tienen mucho inglés, para que empiecen a prepararse para el NCLEX sin que obviamente el inglés sea... Y después hay un ciclo completamente enfocado donde queremos ya que hagas tu preparación solamente en inglés, ¿ok? Así que Então, o que David fala aqui, preparaciones en inglés o en español. para aqueles que perguntam se a preparação é inglês ou espanhol, no caso, David fala que nós temos dois ciclos. O ciclo básico, para aquelas pessoas que falam inglês, que falam português e espanhol, onde as aulas são ministradas em português ou espanhol, e o avançado, onde é feita uma revisão mais profunda, em que todo o conteúdo é em inglês. Bilingual format, and then there is a second cycle where the preparation is only in English. Remember the exam. No primeiro ciclo básico, a preparação ele vai ser em espanhol, português. Já no segundo ciclo, que é o avançado, a preparação 100% em inglês. Ok. Ana María, muchísimas gracias. Estamos pendientes de ti. Thank you very much for having come here. It's a pleasure to have you. We're looking forward to having you here in the United States. Estamos súper contentos. Então, o David agradece aqui, diz que está muito feliz pela companhia de Aura Maria essa noite. Ele agradece por ela nos acompanhar essa noite. E aí agradece a Kidia, Sérgio e quem mais esteve presente aqui.
nessa conversa. Okay, so Well, he's somewhere around here here. you are. I'm here. I'm so concentrated. I just didn't want to distract Aura. Okay, Olha, mano. okay. You know, Manuel. one thing I did want to mention is the team from the Nash Institute and from Nash, the Nash Group all together. So the advisors, the teachers, the coaches, Erica, who keeps all of us focused, the representatives, Leslie, Alexandra, you know, this is really our passion. We love helping people complete their goals. And that is really what makes us wake up every day and come back to work. So thank you for giving us an opportunity to do the work that we love and to watch you reach your accomplishment. And, you know, again, we'll see you in the United States. So thank you, team, for everything you do to make this possible. And thank you, Aurora Maria, for your diligence and your excellent work. And thank you for sharing that with everybody. We really appreciate that. Yeah, thank you, Carrie. But I'm going to Então, translate. Carrie aqui, ela Carrie les dice a todos, a pesar de los altibajos, agradece, né? Apesar de todos os altos e baixos, nossa equipe, incluindo os professores do Nash Institute, os assessores, os representantes, os coaches, todos nós amamos o que fazemos e o nosso objetivo é realmente colaborar com que vocês alcancem os seus objetivos. É isso que nos motiva a levantar de manhã e retornar ao trabalho. É o desejo de ajudar vocês a alcançar esses objetivos. Thanks, Carrie, for those words. And thank you, everyone. And Obrigada, Carrie. Obrigada a todos. I know what it is. Yeah, go ahead. It's BSR. Oh, BSR. Yeah. La próxima semana viene la Academia de Inglés. Estamos Então, extendiendo próxima semana o webinar vai ser com a BSR. Estamos aumentando aí a quantidade de ferramentas para a preparação. Uma delas é a inteligência artificial. Especialmente con la parte de hablado, de tener, poder tener coaches permanentes contigo 24 horas al día con los que puedes hablar. Basados en eso, la academia va a venir a charlar con ustedes un poquito de eso. And the other thing I want to say, and maybe Killa or Sergio or the rest of the team want to say something, we are now fully integrated on a single platform with BSR. Estamos, a partir de este mes, estamos finalmente completamente integrados en una sola plataforma. O que David aqui nos fala é que agora estamos integralmente, estamos agora 100% integrados com a BSR. Estamos aí na mesma plataforma. Estamos integrados como uma só plataforma agora. David, de lo que tú dices, quería añadir, este cambio lo hicimos desde el viernes de la semana pasada. Empezamos las clases en la nueva plataforma este lunes que acaba de pasar. Si alguno de los candidatos que están acá todavía están teniendo problemas con el ingreso a la plataforma, por favor escríbanos. Mándennos un correo para guiarlos y darles nuevamente el paso a paso. Hemos tratado de enviarles comunicaciones con cómo entrar, dónde encontrar las clases, pero si todavía no logran entrar, por favor escríbanos para que no se pierdan las clases que ya arrancamos en la nueva plataforma desde el lunes pasado. Então, o que a Erika nos reforça aqui é que, caso alguém tenha algum problema com a plataforma, com a nova plataforma, tenha dificuldade de acesso, por favor, nos mande um e-mail relatando o seu problema. Então, se tiver algum
alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, nos mande um e-mail. And Erica, you want them to send, if they've got a question or an issue, send it to NCLEX email? Can you put that in the chat for everybody? Y las personas que quieren preguntas you. relacionadas al proceso, people who has questions related to the process, we are leaving you to the information for you to join one of our informational meetings. I'm leaving the ones here for the Spanish platform, but we have, I'm not sure Kija has them, but we have similar things for the Portuguese side. So if you don't have it here, we obviously provide them through the WhatsApp meetings. Okay. 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 Então, a Erika compartilhou aqui o nosso e-mail pelo chat. Aura María, nuevamente, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Okay. Okay. Felicidades. Muito obrigada a todos, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.